Olá, meus irmãos do blog, bênçãos para você e sua família, do meu irmão Isaías Neto, do grupo de oração Anunciadores da Paz. Para quem não me conhece, também faço parte do grupo de oração Anunciadores da Paz, sou do Ministério de Pregação e Formação e estou hoje aqui para que a gente possa refletir um pouco sobre um sacramento, dentre os 7 sacramentos, muito importante para a nossa vida, que é o sacramento da penitência e da reconciliação. Amém? O Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa doutrina, uma parte da nossa doutrina está aqui, nos diz lá no parágrafo 1421 que 2 sacramentos de cura são chamados o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então, o sacramento da penitência é um sacramento de cura, segundo a nossa doutrina. Cura de quê? Cura da nossa alma, É um sacramento importantíssimo para o nosso crescimento espiritual, para a libertação de muitos males que nos afligem por causa dos nossos pecados. No parágrafo 1422, o Catecismo nos ensina: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e ao mesmo tempo são reconciliados com a Igreja que feriram, pecando, e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Esse sacramento, ele nos restitui novamente para junto de Deus e da Igreja, porque quando pecamos, pecamos não só contra Deus, mas também com toda a Igreja. E através desse sacramento importantíssimo, ele nos restaura esse convívio novamente para com Deus e a sua Igreja. E como se chama esse sacramento? Lá no parágrafo 1423 e 1424, vai nos dizer: chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Então, ele é chamado também, o sacramento da penitência e reconciliação, ele é também chamado de sacramento da conversão, porque quando pecamos, nós nos afastamos de Deus e da Igreja. E esse sacramento nos faz retornar, converter para Deus e a sua Igreja. Por isso ele é chamado sacramento da conversão. Ele é chamado também de sacramento da penitência, porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Ou seja, ele é um sacramento de penitência porque ele nos leva a nos penitenciarmos, a nos sacrificarmos para voltarmos novamente para Deus e para a sua Igreja. Ok? Ele também é chamado um sacramento da confissão, porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. Num sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. Ele é também chamado de sacramento da confissão. Por quê? Porque no ato desse sacramento, a gente vai ver esses atos, nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, na presença do sacerdote, que ali vai ministrar esse belíssimo sacramento para que Deus nos perdoe os nossos pecados.
porque confessamos os pecados diante de Deus e do sacerdote, ele é chamado também de sacramento da confissão. Ele é também chamado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Bem claro, né? Através desse sacramento, quando o padre ministra esse sacramento em nós, Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Por isso que ele é chamado de sacramento do perdão. E ele também é chamado de sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Conforme está escrito em 2 Coríntios 5:20, reconciliai-vos com Deus. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto a responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, Mateus 5:24. Através desse sacramento, nós nos reconciliamos com Deus. Aquela amizade com Deus que tínhamos perdido devido ao pecado, agora é reconciliada através desse belíssimo sacramento da penitência, né? Por isso que ele também é chamado de sacramento da reconciliação. E agora vamos ver alguns pontos importantes, porque é muita coisa, não dá para a gente... Eu resumi só alguns pontos para que a gente possa refletir, mas o catecismo traz muita coisa a respeito desse sacramento belíssimo. Vamos refletir a respeito dos atos do penitente. O que é os atos do penitente? O que são esses atos? São aqueles atos que a pessoa, o pecador, vai diante do sacerdote, ele precisa praticar esses atos para que se realize o sacramento por completo. E quais são esses atos? Vamos ver. No parágrafo 1450 vai nos dizer: a penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras plena humildade e proveitosa satisfação. Vamos entrar em detalhes com relação a esses atos do pecador, né? O primeiro ato do penitente se chama contrição. São 3 atos ao todo, os atos do penitente. O primeiro é a contrição. Vamos ver o que é contrição. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a solução de não mais pecar no futuro. Então está bem claro aqui no catecismo, né? É aquela dor na alma, aquela contrição, né? De, puxa vida, eu pequei contra Deus. Então esse é o primeiro ato, né? Esse desejo enorme de pedir o perdão a Deus, essa dor na alma, né? Por ter pecado contra Deus. É a contrição, é o primeiro ato do penitente, para que depois venha logo os outros 2 atos e assim se conclua esse sacramento. Segundo ato do penitente. O primeiro, a contrição, ele está no 1451, no parágrafo 1451 do Catecismo. O segundo ato do penitente está no parágrafo 1455. Ele assim nos diz: a confissão dos pecados, ou chamado também de acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara de frente os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim abre-se de novo a Deus e à comunhão da Igreja.
a fim de se tornar possível um futuro novo. Olha que maravilha. É com o ato do penitente, o segundo ato, chamado de confissão dos pecados, que nós, diante do sacerdote, confessamos esses pecados e aí voltamos novamente para Deus e para a igreja, a quem nos causamos mal, a quem pecamos. Então, esse é o segundo ato, tá? O ato do penitente, chamado de confissão dos pecados. E o terceiro, esse está escrito lá nos parágrafos 1459 e 1460. Esse eu faço questão de falar mais um pouco, porque ele é muito interessante, muito importante, esse terceiro ato do penitente. Vamos lá no 1459, parágrafo 1459 do Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: muitos pecados prejudicam o próximo. Esse terceiro ato é chamado de satisfação. Vamos entender o que significa isso. Muitos pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas e restabelecer a reputação daquele que foi caluniado. Ressarcir as ofensas e injúrias. A simples justiça exige isso, mas além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, como também suas relações com Deus e com o próximo. Então, quando cometemos um pecado, nós ferimos a Deus e ferimos também o próximo. Nós injuriamos alguém. Quando há um roubo, né? Um roubo de bens materiais, como exemplo, a uma pessoa, essa pessoa precisa ser restituída, porque ela teve um prejuízo. Então, nesse terceiro ato, o penitente não só deve confessar esse pecado diante do sacerdote, mas também restituir o bem que ele tirou da pessoa. Você entende? Se ele ofendeu alguém, tem que conversar com a pessoa, dizer: olha, eu te ofendi, peço desculpas. Porque não adianta somente pedir a Deus o perdão dos pecados diante do sacerdote. É preciso restituir a pessoa que sofreu o dano. Então esse terceiro ato ele é bem completo. Você entende? É preciso fazer ele por completo. E aí continuemos. A simples justiça exige isso. Mas além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, como também suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou. A absolvição dos pecados vai tirar o pecado, mas e as desordens, as consequências? É preciso ressarcir os prejuízos que fizemos às pessoas que ofendemos. No caso, se houve roubo, restituir pelo prejuízo de roubo àquela pessoa, de injúria, de algum ato que fizemos contra a pessoa e a prejudicamos. Você entende? Tem que ter esse ato de confissão dos pecados diante do sacerdote, mas também restituir aquilo que prejudicamos materialmente ou espiritualmente ou psicologicamente, seja lá como for, a pessoa a quem causamos o dano. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados. Deve satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. Essa satisfação chama-se de penitência. A penitência imposta pelo confessor, no caso o padre, deve levar em conta a situação pessoal do penitente,
e procurar seu bem espiritual. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Ou seja, a penitência é alguma, digamos, sanção, é algo que o confessor, o padre, coloca, né, para que nossos pecados sejam remidos. Vamos entrar, ser mais objetivos aqui, nos tipos de penitência que podemos ter, né? Que cabe ao confessor, ao padre, dizer qual vai ser a nossa penitência, para concretizar, enfim, esse sacramento da penitência. Pode consistir na oração, numa oferta, em obras de misericórdia, ou seja, que são tipos de penitências que o padre pode nos colocar para que possamos ser remidos dos nossos pecados. A nossa penitência, aquilo que a gente vai pagar. Então, uma oferta, uma oração, no caso, ele pode pedir que a gente reze o terço, ou tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, depende muito do padre, né? E obras de misericórdia. O que são obras de misericórdia? São 7 obras de misericórdia. São 7 obras de misericórdia corporais e espirituais. Não vamos citar todas, mas alguns exemplos delas: aconselhar, consolar os aflitos, dar de comer, dar de beber, vestir os nus, são obras de misericórdia, que o padre pode colocar essas obras para que ela sirva de penitência para nós. Você entende? E vamos em frente. Pode consistir em oração, na oferta, em obras de misericórdia, no serviço ao próximo. O padre pode colocar algum serviço para que possamos ajudar o próximo como forma de penitência. Em privações voluntárias, pode ser uma privação voluntária, e aí privação voluntária aqui é o jejum, tá certo? Pode ser o jejum e a esmola. Em sacrifícios e principalmente na aceitação paciente da cruz que devemos carregar. Ou seja, depois que recebemos esse sacramento, precisamos ter paciência com nós mesmos, né? Suportar as tentações com paciência, carregar nossa cruz. Porque depois que concretizamos esse magnífico sacramento que Deus nos dá através do sacerdote, precisamos nos sacrificar, carregar nossa cruz e vigiar para não cometer pecados novamente, né? Principalmente pecados graves, que são aqueles contra os 10 mandamentos. Essas penitências, continua o catecismo, nos ajudam a configurar-nos com Cristo, que, sozinho, expiou nossos pecados uma vez por todas. Quando pecamos, nós nos desfiguramos, nós nos afastamos do Senhor e ficamos como que meio perdidos. E aí, com esse sacramento, né, quando o padre ministra esse sacramento em nós, como diz aqui o catecismo, nós somos configurados novamente com Cristo, ou seja, nós voltamos novamente à amizade, a nos configurar com Cristo, a nos assemelhar a Ele, porque o pecado nos desconfigura. E com a reconciliação, com esse sacramento da reconciliação, nós voltamos a nos configurar com Cristo, a ser um com Ele novamente. Permitem-nos também tornar-nos co-herdeiros de Cristo ressuscitado, pois sofremos com Ele. Voltamos a ser co-herdeiros de Cristo, quando recebemos esse maravilhoso sacramento. Amém, meus queridos? Outra coisa importante também, para finalizar, lá no parágrafo 1495, vai dizer: somente os sacerdotes que receberam da autoridade da Igreja a faculdade de absolver podem perdoar os pecados em nome de Cristo.
Só os sacerdotes. Só esses ministros da igreja, né? Sacerdotes, bispos, arcebispos, cardeais, enfim, o Papa, né? Só eles podem absolver os nossos pecados. Só eles. Em nome de Cristo. Eles fazem tudo isso em nome de Cristo, né? Absolvição. Não em nome deles, mas de Cristo. Agora vamos ver no 1496 os efeitos espirituais desse sacramento. O que é que esse sacramento causa em nós, na nossa vida espiritual? Olha que maravilha. Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são reconciliação com Deus. Isso está escrito no parágrafo 1496 do Catecismo. Reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça. Ou seja, quando pecamos, principalmente gravemente, nós perdemos a graça. Ficamos como que desgraçados quando o pecado é grave, né? Perdemos a graça santificante. E com o sacramento da penitência, esse sacramento maravilhoso, nós nos reconciliamos com Deus e recobramos essa graça que a gente havia perdido por causa do pecado. Que maravilha isso, né? Outro efeito espiritual, a reconciliação com a igreja. Porque, como foi falado no catecismo, nas páginas anteriores, nós pecamos contra Deus e contra a igreja. Nós não pecamos somente contra Deus, mas pecamos também contra toda a igreja. Olha o mal que o pecado faz. E aí, através desse sacramento maravilhoso, nós nos reconciliamos também com a igreja. Que maravilha. Outra coisa importante, a remissão da pena eterna devido aos pecados mortais. Esse aqui é pesado. Quando recebemos esse sacramento da penitência, meus queridos, nós temos a remissão da pena eterna, ou seja, é apagada a pena eterna. Nós não vamos pagar a pena eterna, ou seja, a pena que a gente pagaria se morresse em pecado mortal, eternamente a gente pagaria essa pena lá no inferno. E aí, quando recebemos esse sacramento, o Senhor apaga de nós essa pena que deveríamos pagar lá no inferno. Não vamos mais pagar porque fomos totalmente perdoados. Que maravilha isso, né? Que sacramento maravilhoso. Outro efeito desse sacramento, a remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado. Quando pecamos, nós pagamos pelo menos aqui, já aqui, em vida, as penas temporais. Uma parte a gente cumpre aqui e outra parte, se não pagarmos aqui essas penas, a gente vai pagar lá no purgatório. Veja, há uma diferença entre pena temporal e pena eterna. Pena eterna é só lá no inferno. Porque pena temporal, o nome já diz, temporal, por um tempo. Né? Vamos pagar uma boa parte, a gente paga aqui já, através desse sacramento, já paga uma boa parte dos pecados. Já nos faz a remissão desses pecados, pelo menos em parte dessas penas temporais, e a outra parte a gente vai pagar lá no purgatório. Mas pelo menos uma parte das penas a gente já paga aqui por causa desse sacramento. Olha que maravilha. E outra parte a gente vai pagar lá no purgatório, né? Lá é mais duro. É melhor pagar aqui. Mas tudo isso devido às sequelas do pecado, né? Outra consequência, outro efeito maravilhoso desse sacramento. A paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual. Puxa vida, que coisa maravilhosa. A paz e a serenidade da consciência. Você está com a consciência cheia de paz e de tranquilidade. Depois que você recebe esse sacramento. Está em paz com Deus e paz com a igreja. Dorme sossegado. Que maravilha. É outro efeito desse sacramento.
e a consolação espiritual. O seu espírito fica leve depois que você recebe o perdão dos pecados através desse sacramento, pelas mãos do sacerdote. Para finalizar, o acréscimo de... Olha o que é que a gente recebe, outros efeitos desse sacramento maravilhoso. Está escrito lá no parágrafo 1497. O acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Ou seja, nós nos revigoramos. Nós recebemos forças espirituais para continuarmos o combate espiritual que vamos travar daqui até o resto das nossas vidas. Recebemos armadura nova, né? Força nova do Espírito Santo para combater o bom combate, assim como Paulo combateu. Tudo isso, esse maravilhoso sacramento nos propicia. Força espiritual para combater, voltar novamente a combater o bom combate. Que maravilha isso! A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Vou repetir. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, ministrada pelo sacerdote, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação de Deus com a Igreja. A pessoa peca, e peca gravemente. E aí diz, não, eu vou pedir perdão a Deus na minha casa, porque eu não preciso estar diante do padre e tal. A nossa doutrina não diz isso, não. Diz que a confissão individual integral dos pecados graves, a confissão a gente faz diante de quem? De um sacerdote. É o único meio para a gente se reconciliar com Deus e com a Igreja. Não há esse negócio de me confessar em casa, não. Entende? Tem que ser junto a um sacerdote, que vai ministrar esse sacramento e vai nos absolver dos pecados. Amém, meus queridos? Espero ter esclarecido, né, um pouco sobre esse maravilhoso sacramento. Que possamos ser assíduos, né, mais presentes a esse maravilhoso sacramento. Os santos foram. Teve vários santos que, a lista é grande, não vou citar aqui, nosso tempo também é curto, que se confessavam diariamente, santos. Alguns deles se confessavam um dia sim, um dia não, e outros diariamente. Quanto mais nós. Então se utilize desse sacramento maravilhoso. Fica na paz do Senhor. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.